Olá, meus queridos, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui para mais uma conexão de oração com Deus. É muito bom, né? Estar junto com Deus, fazendo aquilo que Deus quer com cada um de nós. E como eu tenho feito, né? Hoje nós vamos pegar um outro personagem da Bíblia para aprender um pouquinho com ele. Sempre tenho falado dos personagens que a gente aprende ao que fazer. E hoje nós vamos falar de um personagem da Bíblia que nós vamos aprender o que não fazer. Uma pessoa que começou bem, estava indo tudo bem, mas depois se desviou e acabou indo mal. Né? Eu quero falar sobre Ló. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Esse nome tão pequenininho, Ló. Nós vamos falar sobre esse personagem hoje. Mas como nós estamos numa conexão de oração, antes da gente começar a falar sobre ele, nós vamos orar. Então eu quero pedir a você, feche teus olhos, para que a gente possa orar agora, pedir para que Deus esteja guardando nossas vidas. Amém? Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, colocamos nossas vidas diante do Senhor, Pai. Tanto a minha, Senhor, como da pessoa que está assistindo agora. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abrindo, Senhor Deus, nossos ouvidos espirituais para que a gente possa escutar, abrindo, Senhor Deus, nossa mente, Pai, para que a gente possa realmente entender, Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que a Tua bênção, a Tua proteção seja sobre nossas vidas e principalmente, Pai, sobre aqueles que estão nos assistindo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? E como eu costumo dizer, né? Se você fala em conexão, então você fala em conexão, você está juntando, é algo que você está anexando uma coisa na outra, você está ligando. Então, como que você faz isso, né? Como é que eu vou me ligar com Deus? Como é que eu vou estabelecer esse link com Deus? Através da oração, através da leitura da palavra de Deus, que é a Bíblia. Né? Então, nós temos que ter essa comunhão com Deus. E Deus, Ele quer isso conosco. Né? Tanto que quando Jesus foi para o céu, né? Quando Jesus ressuscitou, Ele prometeu que viria o Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que está conosco todo dia. A partir do momento que você entregou a tua vida para Jesus, né? Você confiou que Jesus, Ele é o teu Senhor, teu Salvador, né? Você se torna um filho de Deus, o que acontece? O Espírito Santo está morando dentro de você. E você pode ter certeza, Ele fala contigo todos os dias. Basta você abrir os teus ouvidos. E você vai ouvir ele falando. Até eu tenho uma experiência muito interessante, uma coisinha simples que aconteceu comigo essa semana. Estava eu e minha esposa procurando a chave lá em casa, um molho de chave, e a gente procurou, revirou o carro, revirou para todo lado e não conseguia achar, e procurando, já assim mais desesperado, já quase. Aí eu ouvi aquela voz assim, pergunta para mim. Né? Falei, opa, meu Deus do céu, eu esqueci que o Espírito Santo está junto comigo, né? Aí eu orei, falei, Espírito Santo, me ajuda, né? Deus me ajuda a encontrar essa chave. Aí eu peguei um outro molho de chave que estava assim, sabe, dentro do carro, né? E Deus falou claramente comigo, né? O Espírito Santo falou, pega essa chave aqui e entrega para tua esposa. Aí fui entregar para ela, falei, quer fazer o quê? Eu falei, não, você vai guardar lá em tal lugar. Aí ela, não vou levar não, essa chave é de ficar aqui dentro do carro, né? Eu falei, não, você vai levar lá sim, pode levar. E ela foi e levou. A hora que ela chegou nesse lugar, a chave que a gente estava procurando estava lá. E eu pude dar glória a Deus, dar graças a Ele. Por quê? Sintonia com o Espírito Santo. Nós temos que ter esse link, estar ligado mesmo, certo? Mas vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre Jó. Aonde que Jó aparece? Né? Ele começa a aparecer lá no livro de Gênesis, no capítulo 11 para frente. Vai até 19, capítulo 19, Jó ainda é falado. Jó não, Ló é falado, né? Me desculpa, eu falei Jó, mas é Ló. Então, ele está ali. Então, se você gasta tudo isso de capítulo na Bíblia com uma pessoa, isso quer dizer que tem importância sim. Né? Então, Ló é um personagem importante da Bíblia. E vamos ver quem que era esse Ló, né? O que aconteceu com ele. Então, Ló é uma pessoa que ele começou bem, mas ele terminou mal. No meio, ele mudou o trajeto dele, mudou o caminho dele. Mas lá em Gênesis, capítulo 11, versículo 27, fala sobre Tera. Tera era o avô de Ló. Então lá diz assim, ó, Tera, são essas gerações de Tera. Tera gerou Abraão, a Naor e a Harã. Teve 3 filhos. E Harã gerou a Ló. Então Ló era filho de Harã. O pai de Ló morreu. Né? Então no verso 31 fala que o avô dele
pega toda a família e vai para uma outra cidade. Ele resolve ir para Canaã. Então, antes de Abraão querer ir para Canaã, o pai dele, né, já queria ir para Canaã. Então, Tera arruma toda a família, pega todo mundo e vai para Canaã. Só que ele para no meio do caminho. Ele para nessa outra cidade lá, onde ele fica ali até morrer, né? E Ló estava com ele, né? Ló, Abrão, todos os outros da família, estavam todos eles junto ali. Aí quando você vai lá para o capítulo 12 de Gênesis, a partir do versículo 1, você vê quando Deus faz a promessa para Abraão. Olha que interessante que Deus fala, ó, a partir do verso 1 até o 4. Ele diz assim, ó, Deus chama Abraão, que é o tio de Ló, e faz uma promessa para ele. Olha que coisa. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus fala com Abraão, fala, Abraão, vou te mostrar uma terra, você vai para aquele lugar lá. Não tinha GPS, não tinha mapa, não tinha nada. Deus falou, você vai. Né? Deus deu a promessa para Abraão. Aí qual que é a promessa que ele fala quando ele chega lá? De ti farei uma grande nação e te abençoarei. Te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui Deus está dando uma promessa para o tio de Ló. A promessa é para Abraão. Então Deus fala com ele. Então aquilo que o pai dele ia fazer, que ele ia até a cidade de Canaã, até a região de Canaã, Deus faz a promessa agora para Abraão. Abraão, você vai para tal lugar. Tá? Aí no verso 4 diz, partiu, pois, Abraão, então Abraão obedeceu a Deus, né? Ele foi debaixo da bênção e como lhe ordenara o Senhor. E quem foi com ele? E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então, essa é a história, o resumo da história é esse. Ló, filho de Harã, Harã morre, Ló é o sobrinho, fica ali a sobrinho de Abraão, Deus dá a promessa para Abraão, Abraão pega a família dele, as coisas todas dele, debaixo da promessa de Deus, e vai. Só que Abraão pega o sobrinho e leva junto. Então, o que eu digo assim, né? Ló, ele foi junto com Abraão, Ló pegou carona da bênção de Abraão. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Ele vai junto. Então, a bênção estava sobre a vida de Abraão, mas Ló vai junto com ele. Se a bênção está sobre Abraão e Ló está junto com ele, Ló também vai ser abençoado, porque ele estava andando nos mesmos caminhos, fazendo as mesmas coisas. E a partir daquele momento, onde Abraão vai, Ló está junto. Depois, quando Abraão vai lá para o Egito, Ló vai junto com ele também. No capítulo 13, versículo 1, quando, diz aqui, né, quando Abraão saiu do Egito, diz assim, ó, saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher, e tudo o que ele tinha. E quem mais? E Ló com ele. Então, aqui mostra, né, que aonde Abraão estava, Ló estava junto. Então, Ló sempre junto com ele. E no versículo 5 diz que Ló ia com Abraão. Também tinha rebanhos, gado e tendas. Ou seja, Ló também prosperou junto com ele. Porque Ló estava andando debaixo dos princípios de Deus. Aquilo que Deus mandava fazer, que Abraão fizesse, Ló fazia junto. Ele cumpria junto com Ló, com Abraão, né? E até aí está indo tudo bem. O gado dele está aumentando, a família dele está crescendo, os bens dele estão crescendo, tudo isso vai crescendo. Só que chega no momento em que os dois estão grandes. Abraão tinha muita coisa, muitos bens, muito gado, e Ló também tinha muito gado, muitas ovelhas. E aí os pastores deles, os que cuidavam do gado, né, do rebanho deles, começaram a discutir entre eles, por causa de pastagem, por causa de uma coisa, de outra, começou a haver essa discussão. O que acontece nessa situação? Abraão chama Ló para resolver a situação e propõe para ele se separar. Ele falou, Ló, é o seguinte, cara, nós estamos com muito gado, tudo, e nós precisamos fazer alguma coisa. Então eu proponho que se você for para a esquerda, eu vou para a direita, se você for para tal, eu vou para tal. Né? Então Abraão faz isso, Abraão faz essa promessa. E o que acontece nesse momento? Aqui começa a mudar a história de Ló. Até aqui, Ló estava indo muito bem. Sabe, muitas vezes nós também estamos indo muito bem. Estamos na igreja, estamos participando, tudo, mas de repente a gente resolve querer caminhar sozinho. A gente resolve querer muitas vezes até deixar Deus de lado, deixar a igreja. Eu não preciso mais tanto na igreja, eu não preciso mais estar fazendo parte de discipulado, eu não preciso participar, né, porque eu estou bem. É um grande erro.
É o que aconteceu com Ló. O que Ló tinha que ter feito? Ficado junto com o tio dele, certo? Conversado com o tio dele, negociado, resolvido a situação. Mas não, ele resolveu sair. E como que ele faz, né? Então, a proposta de Abraão foi assim, olha, você escolhe onde você quer ir. O que ele fez? Ele olhou para as campinas que tinha, olhou aquela terra mais verde, mais grama, com tudo, com mais vida, água, tudo. Falou, opa, já que meu tio está deixando eu escolher, eu vou pegar o melhor para mim. E deixa meu tio que fica aqui em Canaã, eu vou pegar o que é melhor. E foi isso que Ló fez. Ele largou, ele achou que ele, por conta própria, ele já tinha condição de andar sozinho, ele achou que ele já era grande, que ele já podia fazer as coisas corretamente, tranquilamente, né? E ele resolve deixar. E aí o que acontece quando você olha isso aí? Você vê no versículo 12, Abraão, né, então diz assim, ó, habitou Abraão na terra de Canaã. Para onde que eles tinham ido? Canaã. Onde que era a terra que Deus tinha prometido? Canaã. Abraão ficou no lugar certo. Abraão não quis sair, ele ficou ali. Mas Ló, ele foi para as campinas, ele achou que era mais bonito, que era melhor. Então ele abandonou, ele saiu dali. E aqui vem uma coisa que é interessante a gente ver, quando você vê essa situação, que diz assim, né, ó, Abraão habitou na terra de Canaã, tá? E Ló nas cidades da campina. Ia armando as suas tendas até Sodoma. Tem outra tradução que fala assim, que ele ia de tenda em tenda até Sodoma, de acampamento em acampamento até Sodoma. O que é isso, né? O que a gente pode entender disso aqui? Na verdade, ele saiu debaixo da bênção de Deus, ele saiu debaixo da promessa de Deus. E uma coisa que assim que aconteceu com Ló, ele não se desviou de uma única vez. Não foi um momento assim que ele chegou e falou assim, ó, não, a partir de hoje eu mando no meu nariz, eu pronto, está acabado. Eu sei o que fazer. Não, Ló não fez isso. Ele foi indo de tenda em tenda. Ele foi se desviando aos poucos, até que ele chegou em Sodoma. Sodoma significa o pecado. Então ele foi se desviando aos poucos. Quanto mais ele se distanciava de Abraão, mais ele ia pecando. Quanto mais ficava distante de Abraão, mais distante de Deus, até chegar em Sodoma. Então, ele não se desviou de uma vez. Isso nos mostra, né, uma coisa para a gente aprender realmente. Quando a gente sai debaixo da bênção, quando você larga a igreja, quando você diz que não preciso de igreja, eu não preciso de cobertura na minha vida, eu não preciso de pastor, o que vai acontecer com você? Você vai se desviando aos poucos. E foi isso que aconteceu com Ló, né? Então, assim, para a gente entender isso, o que eu estou querendo dizer com tudo isso, né? O que o Espírito Santo está querendo falar com você nesse momento? Para você continuar firme na igreja, para você estar firme na igreja, participando da igreja, né? Não saindo como Ló fez. E olha, se você for ver na sequência, né? Depois você vai ver a história de Ló, eles vão acabar indo lá, chega lá em Sodoma. Aí, antes disso, acontece outra situação que o pessoal vai e rouba as coisas dele, tudo. Abraão tem que ir atrás para salvar ele. Então mostra Deus tentando salvar ele, é Deus que faz conosco também. Depois, quando ele está lá em Sodoma, quando Deus vai destruir a cidade de Sodoma, o que acontece também? Abraão intercede junto a Deus para que não destrua a cidade, né? E vai toda aquela, até que Deus salva, no final das contas, Ló e as filhas dele. Então assim, né, como que o trabalho todo que ele deu, e a gente vê ali a paciência de Abraão, né, e a paciência de Deus também com eles, porque Deus não tinha desistido de Ló, era para ele estar debaixo da bênção também, juntamente com Abraão. A bênção, a promessa, era para Abraão, mas se ele estivesse embaixo da bênção da promessa, ele também seria próspero, ele estaria junto ali, estaria debaixo da bênção, debaixo da promessa. Não quer dizer que Abraão ele perdeu o dinheiro, ele perdeu essas coisas, não. Lá na cidade, lá em Sodoma, ele tinha uma casa muito boa, ele morava lá, ele era uma pessoa respeitada até na cidade. Só que ele vivia no meio do pecado. Ele tinha bens, mas ele vivia no meio do pecado. Ou seja, ele estava perdendo a vida dele, a vida espiritual, a comunhão com Deus. Isso tudo porque saiu debaixo da bênção. Então eu anotei algumas coisas aqui, né? O que eu preciso fazer para evitar isso? Para que isso não aconteça na minha vida. Aquilo que aconteceu com Ló, que isso não aconteça na minha vida. Então a primeira coisa, nunca abandone a bênção.
A bênção está, você está na casa de Deus, está no teu compromisso com Deus, tá? na tua comunhão com Deus. Né? Então nunca abandone a promessa de Deus. Esteja onde a promessa está. Tá? Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Então fique firme em Deus, não desista de Deus. Ló, o que aconteceu? Ele achou que podia viver sozinho. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa muito séria. Hoje está na moda a pessoa que ele se fala cristão independente. Ele não participa de igreja, porque igreja nenhuma presta. Ele não participa porque os pastores são maus, por causa disso, daquilo. Então ele resolve ser uma pessoa sozinha. Está errado. Está muito errado. Porque você está perdendo a comunhão. A pessoa fala, não, eu só presto conta para Deus. Não adianta, olha o exemplo de Ló. Ele saiu de debaixo da bênção. Então ele se perdeu por causa disso. E se você está sozinho, você não está participando de um grupo, não está tendo comunhão com os irmãos, o que está acontecendo com você? Você não tem apoio, você não tem quem esteja junto com você no momento que você precisar. Então, nós precisamos estar junto com outras pessoas. Nós precisamos de cobertura espiritual. Então, quando você está na igreja, tem o pastor te cobrindo, teu líder está te cobrindo em oração, tem o pessoal que está orando, então você está sendo coberto. Isso é muito importante, né? Porque está guardando a tua vida. O que mais? Ele foi se desviando aos poucos, né? Ele foi saindo da vontade de Deus. Esse é o grande problema de você ficar sozinho. Você vai saindo da vontade de Deus, por mais que você se esforce, mas o diabo vai atentar você muito mais ainda. Por quê? Porque você não está debaixo de cobertura. E o que eu falei aqui, né? Que ele foi indo pouco a pouco até chegar em Sodoma. Então, como que isso pode acontecer na minha vida, né? Umas coisas que eu anotei aqui. Quando você sai daquele que te cobre, você sai da bênção, da promessa. Tá? Você vai se perdendo. Ló não se perdeu de uma única vez. Ele foi se distanciando da presença de Deus, até que ele perdeu. Então, uma coisa séria, meu irmão, minha irmã, não saia jamais da presença de Deus. Não saia, fique debaixo da presença de Deus. Não perca isso, não perca a comunhão com Deus. Isso é o que é importante para nós. Aí como que eu faço para manter essa comunhão com Deus? Meu irmão, minha irmã, você está na igreja, participa da igreja. Tá? Não seja simplesmente um participante de cultos, mas faça parte do discipulado, né? Se a tua igreja não tem discipulado, converse com o teu líder, para que você esteja falando, para você estar tendo comunhão, para você estar aprendendo a palavra de Deus, para você estar esclarecendo as tuas dúvidas. Por isso que eu falo, na nossa igreja nós temos um grupo de discipulado. Que bênção que é você poder estar participando junto com outras pessoas, conversando com outras pessoas, esclarecendo suas dúvidas, aprendendo mais, para evitar acontecer o que aconteceu com Ló. Para que você possa realmente estar junto com outras pessoas, pessoas que vão estar ajudando a cuidar de você. A igreja nada mais é do que isso. Uns cuidando dos outros. A igreja primitiva era desse jeito. Uns cuidando dos outros. Se você pegar lá atrás, Jesus, né, quando está lá, Deus, Pai, o Filho e o Espírito Santo, era um cuidando do outro, um ajudando o outro, um obedecendo ao outro. Esse é o princípio da igreja. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Quando Deus cria Adão e Eva, é para ter comunhão, era para que Adão e Eva fossem um com Deus também, para que andassem juntos, que tivessem toda a família deles, mas de acordo com o reino de Deus. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Ló perdeu a grande chance de estar debaixo da bênção. Não perca essa chance de estar debaixo da bênção, de estar debaixo do propósito de Deus. Amém? Quero orar contigo agora nesse momento, para que Deus esteja falando mesmo ao coração nosso. Se você está desviado, se você não está participando bem da igreja, ou se você nem pertence a uma igreja ainda, esse é o momento de você entregar a tua vida para Jesus e de você se reconciliar com Ele e de procurar ajuda. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que está assistindo nesse momento. E eu peço a Ti, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo esteja visitando cada coração agora, trazendo, Senhor Deus, para cada um, Deus, a Tua presença. E, Senhor, que todas as pessoas que estão ouvindo, Pai, que estão assistindo, que todas elas, Pai, jamais se desviem dos seus caminhos, Pai. Jamais saiam debaixo da Tua bênção. Jamais saiam do Teu propósito, Pai.
não como Ló fez, Pai, mas estejam presentes, sejam debaixo da tua cobertura, Pai, da cobertura da liderança da igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos? Deus te abençoe tremendamente. Amém.